Bem-vindos, Irmandade querida, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. É uma dúvida que muitos têm sobre espiritismo, se a gente pode falar com os mortos. Muitos têm desejo de falar com seus parentes, né, com o filho, com o pai, com a esposa, com o marido, com eles que eram bastante queridos, que já faleceram. Muita gente tem isso. E existem por aí muitos médiuns espíritas que dizem que recebem essas pessoas, e muitos fazem cartas, né, criptografadas, e muitos também até falam como se fosse o parente. Mas a base para todo cristão é a Bíblia, né? É a base para todo cristão. Então o cristão tem que crer no que está escrito aqui. E o que está escrito aqui é totalmente diferente. Os espíritas, eles encontram aqui na palavra de Deus, na Bíblia, uma parte lá sobre Saul conversar com Samuel, né, que já tinha morrido, e é um texto base para eles dizerem que se pode falar com os mortos. Vamos ler o texto e vamos analisar. E Samuel já estava morto, e todo o Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. Aqui já diz que Samuel, o profeta, estava morto, já tinham lamentado sobre ele. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Aqui está dizendo que Saul tinha já ou expulsado ou tinha matado todos os adivinhos e encantadores, porque estava na lei mosaica. Não se podia ter nem encantador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem médio, espírita, nada disso aí podia ter lá, que era ou expulso ou morto. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntando Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Olha, Saul, ele foi consultar o Senhor, né, pelos profetas, mas nada, nenhuma resposta do Senhor para Saul. O que foi que ele fez? Vamos ler. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas. Ele se disfarçou para que a feiticeira não soubesse que era ele, porque era proibido. E foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis que tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Porque, pois, me armas laços à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, que és que vês? Então a mulher disse: vejo deuses que sobem da terra. Veja que sobe da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostou. Veja que ele se prostou adorando a Samuel, coisa que não é para se fazer. Samuel disse a Saul: por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, eu supus Samuel, né? Está dizendo: então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado a teu próximo, a Davi. Como tu não destes ouvido a voz do Senhor, e não executastes o fervor da ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Irmandade querida, veja o que aconteceu.
Saul, o rei, estava cercado pelos filisteus, ficou com muito medo porque já estava abandonado por Deus, procurou consultar ao Senhor pelos profetas, por Urim, pelos sonhos, e não teve resposta. Deus não respondeu a ele, porque Deus já não queria mais parte com Saul, porque Saul tinha desobedecido a Deus. Então foi o que ele fez? Procurou uma feiticeira, a qual era proibido pela lei, e foi disfarçado. Quando chegou lá, a feiticeira disse: por que tu está me armando uma cilada, sabendo que Saul mandou matar todos os feiticeiros e adivinha? Ele disse: não vai acontecer nada contigo. Aí, a quem tu quer que faça subir? Subir de onde? Subir de baixo para cima, não é de cima para baixo, de baixo para cima, não é isso? Aí o que acontece? O que é que vem de baixo de bom, né? Aí o que acontece? A mulher chamou, quando ela viu, ele disse: o que é que tu tá vendo? Vejo deuses que sobem da terra, né? Deuses que sobem. Que Deus é esse que sobe de baixo para cima, que vem de baixo para cima? Deus mora no alto, né? E aí é o seguinte, ela disse que viu um ancião. Ela mesma conheceu que ele era Saul. E ele disse: não vou te matar não. Aí quando ele entendeu que aquilo dali era Samuel, né? Para ele era Samuel, ele o adorou, né? Se prostrou em terra. Palavra de Deus que não pode adorar o outro homem. Tanto é como quando for adorar Pedro disse: levanta, Cornélio, porque eu sou homem como tu. Nem a anjo se pode adorar. Quando João foi se prostrar na frente de um anjo, no Apocalipse, o anjo disse: eita, eu sou teu conservo, adora somente a Deus. Então já aí você já viu que já é uma coisa errada. Ele se prostrou e esse espírito chamado Samuel não mandou ele se levantar, apenas disse: porque tu me inquietaste, me fizeste subir de baixo para cima, né? Já que Deus não te responde de maneira nenhuma. Ora, se Deus não estava respondendo ele, como é que ia responder um espírito? E Deus ia deixar um espírito de Samuel, que era o profeta, né, um dos maiores profetas, respeitado. Como é que Deus ia fazer ele vir de lá de onde morre? A palavra de Deus fala que nenhum morto pode voltar. Depois eu vou mostrar para vocês aqui. Aí o espírito disse para Saul: amanhã tu morrerás e estarás comigo. Ora, vai estar com Samuel. Ora, se Samuel era Samuel, profeta Samuel estava no lugar bom, né? No paraíso, no seio de Abraão, como está lá. Como é que Saul ia para lá? Saul estava em pecado e já estava sendo abandonado por Deus. Como é que ia para o mesmo lugar? Então, ou era Samuel que estava no lugar dos perdidos, ou então era Saul que estava indo para o céu. Era um dos dois. Porque um era ruim e o outro era bom. O profeta Samuel era um profeta mais respeitado, o profeta era altamente em comunhão com Deus. Ele ia para o inferno? Para o lugar dos perdidos? Não. Então, quem subiu lá não foi o espírito de Samuel, foi outra coisa. E ele disse: amanhã tu estarás comigo. Só que Saul não morreu no outro dia. Depois vocês vão ver lá, essa palavra está em 1 Samuel capítulo 28. Aí vocês vão ver lá que passa vários dias, mais de 10 dias, para poder Saul morrer. Então ali foi uma mentira, não foi no outro dia. E o que estava escrito na lei sobre esses adivinhos? Na lei mosaica que Deus deu para Moisés. Vamos ler. Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 9, diz o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se acharás quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Isso aí era o povo que entregava seu filho para Moloque, né? Queimava seus filhos aos deuses, aos deuses demônios. Não se achará também nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, e nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus o lança fora de diante de ti. Perfeito será como o Senhor teu Deus. Porque estas gerações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então é o seguinte: quando o povo de Israel chegava num lugar, eles dominavam aquilo tudo, eles expulsavam todo mundo e tomavam de conta da terra. Por quê? Porque essas pessoas faziam essas coisas. Eles consultavam os feiticeiros, os agoreiros, adivinhos, adoravam outros deuses. Então não era o povo de Deus, era um povo que servia aos demônios, aos deuses pagãos.
E aí o povo de Israel chegava lá e vencia todo mundo. Então ele disse, okay, quando chegar lá, não esteja diante de ti, nem que consulte os astros, né? Tem muita gente que diz, qual é o teu horóscopo? Qual é o teu signo? Crente, servo do Senhor, serva do Senhor, não tem signo, não tem horóscopo, tá bom? Aquele que diz servir a Deus e consulta um negócio de astro, é horóscopo, e diz, teu signo é o quê? É leão, é sagitário? Isso não faz parte do nosso meio, isso aí é que consulta os astros. Tá bom? Nem agoureiro, nem feiticeiro, nem quem consulte os mortos, nem médio espírita. Muita gente diz assim, tu é médio espírita. Isso é conversa fiada pela palavra de Deus, à luz da Bíblia. Isso não é para nós. Tá bom? O que é que diz também lá em Salmos? Vamos ver. No Salmo 115 diz o seguinte: os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Também Isaías, capítulo 38, diz assim: pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. Então Isaías e o próprio Davi fala nos Salmos, e Isaías fala que somente os vivos podem louvar a Deus, os mortos não podem fazer nada debaixo do sol. Está lá em Eclesiastes, né? Os mortos, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos foram entregues ao esquecimento. Não sabem nada do que se faz debaixo do sol. Estão para lá. E aí é o seguinte, muitos podem dizer assim, mas isso é no Velho Testamento. Tudo bem, vamos ler o que foi que Paulo fez com uma adivinha no Novo Testamento. Vamos ler. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Olha, Paulo vai e expulsa o espírito. Se aquele espírito fosse uma coisa boa, se fosse uma coisa de Deus vinda do céu, como é que Paulo ia expulsar? Em nome de Jesus. A gente expulsa em nome de Jesus, são os demônios. Então, muitos espíritos que estão por aí, à luz da Bíblia, estou falando, muitos demônios, eles se fazem passar por parente. Eles imitam a voz, imitam as afeições e aparecem ali. A pessoa pensa que é um parente, pensa que é o pai, pensa que é a mãe, pensa que é o esposo, a esposa, e aí acredita. Quando você acredita nisso, você está dizendo que a palavra de Deus é mentirosa, porque a palavra de Deus diz que não pode. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando contou a parábola do rico e Lázaro, diz o seguinte, que o morto não pode voltar, só quando é ressuscitado. Aí sim, tudo bem. Não é um espírito que vem e se transforma na pessoa, não. A pessoa está ali morta e chega no poder de Deus e a pessoa ora em nome do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, como Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro, a esposa da viúva lá de Naim, né? Várias pessoas foram ressuscitadas aí. Ressuscitado. Não é um espírito que voltou e foi falar com o médio espírita, como tem por aí. Esses médios espíritas, muitos são enganadores, são charlatões, mas muitos deles acreditam que eles estão falando mesmo com mortos. Acreditam, porque o inimigo, ele engana as pessoas. A palavra de Deus diz que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar os eleitos. Ele se transforma, ele tem o poder de fazer isso. Ora, muitos seres humanos hoje colocam uma máscara, né, se transformam em outra pessoa, estão fazendo agora CGI, estão fazendo deepface, né, que muda o rosto da pessoa e a voz e tudo. Não tem isso? O diabo não tem poder para fazer isso. Ele se transforma no parente teu e sabe o que acontece. Ele vai dizer coisas que só tu e aquela pessoa morreu, que está morta sabe. Ele vai dizer cada segredo. Por quê? Porque eu estou bem aqui, sozinho nesse quarto aqui, fazendo essa gravação, mas ele está me vendo, ele está por aqui. Os inimigos estão por aqui. Eles veem tudo que acontece. Eles sabem do meu caminho desde pequeno para cá. Desde pequeno para cá ele sabe. Então ele pode, se eu morrer, ele vai dizer para meu pai coisa que eu fazia aqui, porque ele vê, ele está aqui, ele é espírito, né? Ele é invisível. Então ele faz essas coisas. Mas também tem os anjos de Deus aqui para me defender. Aqueles que são servos do Senhor tem que ter armadura celestial, armadura de Deus,
para poder se defender desses espíritos, porque eles atacam nós. Então, quando a pessoa diz assim, que vai consultar o médium espírita, não acredite, porque a palavra de Deus, à luz da Bíblia, essas coisas não é para nós. Espíritos não é para nós. A gente tem que consultar a Deus, a Jesus Cristo. Se você tem desejo de ver o futuro, essas coisas, como Daniel tinha, é só orar a Deus que Deus vai te dar essas profecias e as visões celestiais. Se você quer ter uma vida santa e moderada e na comunhão do Senhor Jesus Cristo, se afaste das coisas do mundo e comece a seguir a palavra do Senhor, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e passem esse vídeo, compartilhem, porque é muito bom, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo, se Deus quiser.